Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: a Matrix está caindo. A Matrix está caindo. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Para explicar essa Matrix que está caindo atualmente, vamos primeiro falar o que é Matrix, porque tem muitas histórias, definições, formas de falar, mas eu encontrei uma definição muito interessante no dicionário informal, pela internet, né? Matrix está em toda parte. Então, em todos os lugares que você olha tem uma Matrix. É o mundo que se acredita ser real para que não se perceba a verdade. Olha que interessante. Então nós pensamos que é real, nós olhamos ao nosso redor, todos querem nos convencer que é real, mas a verdade por trás está escondida, a verdade está oculta. É a prisão e o controle da mente. Olha que definição boa. Então é a mente aprisionada numa série de ilusões, de mentiras. E todo o sistema social, isso eu trouxe também no último programa, todo o sistema social procura nos colocar dentro dessa Matrix, contando as histórias que os mais poderosos querem que nós acreditemos. Então a Matrix foi a ilusão que esses poderosos construíram desde os tempos conhecidos, né, do mundo, para que não percebamos o que realmente acontece no mundo. Então, se eu estou falando de coisas antigas, vamos voltar no tempo, vamos voltar na época da Biblioteca de Alexandria, isso tem muito tempo atrás. A Biblioteca de Alexandria foi queimada 3 vezes no passado, 3 vezes, porque continha toda a verdade. Você tinha lá textos, né, de papiro principalmente, né, pergaminho também, enrolados, né, e nesses textos você tinha toda a verdade do passado, toda a verdade mais profunda. Agora, ela foi queimada por quem? Quem que tinha o interesse de queimar a Biblioteca de Alexandria? Claro que os poderosos dos tempos passados. Mas por quê? Por quê? Porque eles não queriam que a verdade chegasse nas pessoas. Seria muito melhor queimar essa verdade, com a queima da Biblioteca de Alexandria, e criar uma nova verdade, uma verdade distorcida, adulterada, uma verdade feita na mentira, para que legitimasse o poder dos tiranos, o poder dessas pessoas poderosas. Então queimaram os documentos, livros e textos que traziam a verdade para contarem, a partir de então, a sua visão distorcida da realidade. Então os textos passaram a ser produzidos com uma visão distorcida. E isso nós fomos lendo. E isso foi chegando até nós. E por isso que nós temos uma visão distorcida da realidade. Essa é a Matrix. É uma visão errada da realidade, distorcida, ilusória da realidade, né? Os poderosos passaram a contar a sua visão distorcida da realidade e nos fizeram acreditar nisso. Isso que é a Matrix. E que nós passamos a acreditar e viver dentro dela como se fosse uma realidade. Afinal de contas, para que a gente vem na vida? Será que é para a vida inteira servir os poderosos e consumir os produtos que eles nos vendem? Será que é por isso que nós viemos aqui? Ou por um objetivo muito mais amplo do que esse? Porque senão a gente passa a vida, nasce, come, transa e morre e só trabalhou para os poderosos e não teve nenhuma busca de sentido maior, a vida passou a não fazer sentido nenhum. Então, cuidado, estão passando uma visão de vida completamente enganosa, que é a Matrix.
E a gente adentra na Matrix e às vezes vive um período muito grande da vida sem perceber que está sendo enganado. E chega um momento da vida que precisamos despertar e viver o verdadeiro sentido da vida. Nós não estamos aqui apenas para comprar os produtos que os poderosos nos vendem. Não é para isso apenas. Então, essa é a Matrix. Nos fizeram acreditar num mundo construído a partir dessas ilusões, a partir dessas mentiras, a partir dessas distorções. Agora, em meio a tantas invenções, distorções e mentiras, né, feitas por esses poderosos, que sempre tiveram aqueles escritores que escreveram conforme o que eles queriam, né? Mas no meio, em tantas mentiras, distorções, invenções, sempre houve aqueles que buscavam a verdade e que se constituíam num perigo para o poder. Então esse foi o caso de Sócrates, que foi perseguido pelos poderes e teve que beber a cicuta, numa condenação. Por quê? Porque ele estava trazendo a verdade. E eles queriam esconder a verdade, percebe? Então, para quem quer esconder a verdade, quem traz a verdade é um grande perigo. Então foram lá e condenaram o Sócrates a beber a cicuta. E esse foi o caso também do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo, que foi perseguido, foi crucificado, mas o que ninguém esperava é que ele ressuscitaria e ascensionaria. Então, ele estava num nível, evidentemente, né, para todos nós que somos cristãos, mas mesmo de outras religiões, nós percebemos que ele estava num nível tal que ele ascensionou. Então, ele superou a morte. Então, tentaram matá-lo, não conseguiram. E tentaram matar a mensagem que ele trouxe e também não conseguiram. E tentam matar a mensagem dele até nos dias atuais. Então, há uma perseguição muito grande às verdades que ele deixou nos tempos atuais. No caso do Sócrates, se colocou outras filosofias. Então, não há incentivo para que as pessoas estudem Platão, né, que escreveu sobre Sócrates, né? Então não há esse incentivo. Não, estuda uma filosofia atual, estuda Nietzsche, estuda outro filósofo atual, mas não vai estudar Sócrates. Então, no caso de Sócrates, então fizeram dessa forma. No caso de Cristo, tentam distorcer de todas as formas, mas não conseguem. Então, muitas pessoas buscam na fonte. Busque na fonte, porque muitas vezes, quando uma instituição é feita, ela já é feita com acordo com os poderosos. Ou você acha que Constantino, Teodósio, os imperadores, né, que oficializaram o cristianismo, não fizeram uma série de acordos com os líderes cristãos? E houve uma série de concílios depois. Então, leia direto na fonte, né? Leia, por exemplo, no caso de Cristo, leia direto o Evangelho. E aí você vai saber qual foi a mensagem que ele deixou. E no caso de Sócrates, os diálogos de Platão, né? Mênon, Timeu, Crítias, Fédon, Fedro e tantos outros diálogos maravilhosos. E aí você vai ver a verdade que eles deixaram. Mas você vai também entender por que eles foram perseguidos. Porque essa turma, né, do poder quer esconder a verdade de você. Quer criar um mundo ilusório e o pior, quer fazer com que você viva dentro desse mundo ilusório. Essa é a Matrix. Só que ela está caindo por terra atualmente. Ao trazerem a verdade, então eu dei o exemplo de Sócrates e Jesus o Cristo, eles derrubavam a Matrix e por isso foram perseguidos e atacados. Por esse motivo, Jesus o Cristo trouxe o lema: a verdade vos libertará. Está entendendo agora por que ele trouxe esse lema? Está entendendo agora por que ele trouxe esse lema? Porque ele veio trazer a verdade no mundo de mentira.
Ele veio trazer a verdade numa matrix. Ele veio trazer a verdade num mundo em que os poderosos fizeram uma grande mentira. E isso está em tudo, em todas as disciplinas, né? A história é contada de forma completamente distorcida, e todas as disciplinas. Ah, André, mas a matemática tem uma verdade? Sim, mas também tem as suas distorções. Então, todas as disciplinas foram distorcidas desta ou daquela maneira para que a matrix permanecesse. Porque se a partir de uma determinada disciplina você questionasse a matrix, então isso tinha que ser distorcido. E vieram os autores que distorceram, pagos, financiados pelos poderosos para distorcerem e fazerem com que a disciplina tivesse o mínimo de verdade possível. Agora, a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da matrix, desse mundo ilusório que tentaram nos convencer que existe. Mas como se fosse um cenário, ela está caindo diante de nós. Mas como foi feita essa matrix? Os livros e conhecimentos que passaram a ser feitos foram para esconder algumas verdades. Então muitos se empenharam para esconder a verdade e falsear a história, e falsear os fatos. A história foi contada de forma distorcida e a filosofia foi modificada. Então, para que as pessoas não lessem mais Sócrates, se dizia, não, mas olha, lê um filósofo mais atual, né? Ah, Sócrates é antigo, né? Uma coisa tão antiga, para que você vai ler Sócrates? Vamos dizer, Sócrates está nos textos de Platão, principalmente, Xenofonte também, mas especialmente Platão. Não, lê alguma coisa mais moderna, né? Lê Nietzsche, né? Nietzsche é melhor, né? Que traz o niilismo, né? E tudo mais. Não, Nietzsche é bem melhor. Então, o que é uma mentira, né? A filosofia foi modificada da metafísica grega, que foi usada na patrística, na escolástica. Então, a metafísica grega persistiu durante a Idade Média, na patrística com Santo Agostinho, na escolástica com São Tomás de Aquino. Mas foi totalmente modificada para a filosofia moderna e contemporânea. Então, atualmente, né, se fala assim, não leia mais Sócrates. E também sobre Jesus, né, muitas pessoas falam, não, vai lá ouvir tal pregação, e tem pregações maravilhosas, etc. Mas, além disso, né, pode ouvir a pregação, as homilias e tudo mais, mas, além disso, faça o seguinte: leia diretamente o texto. Veja diretamente o que Jesus deixou nos 4 evangelhos, né? Então, Mateus, Marcos, João e Lucas. A filosofia do passado de Sócrates, Platão e Aristóteles era para buscar a verdade. Eram métodos para que você buscasse a verdade. Algumas filosofias atuais servem para ocultar a verdade. E já começam dizendo assim, mas o que é verdade? A verdade não existe. A verdade é relativa. Então já começam confundindo essa questão. E vai daí para frente. E vão confundindo outras e outras questões. No final das contas, a pessoa estuda e fica cada vez mais confusa. Porque em vez de buscar a verdade, ela está no ocultamento da verdade. Mas como a Matrix está caindo? Percebemos hoje muitas narrativas mentirosas, inclusive da própria grande mídia, né, que eu falo bastante. Percebemos que a história foi contada de forma distorcida. Tudo isso nós estamos percebendo na atualidade, olha que importante. Percebemos que a ficção, os romances e as novelas foram feitas para esconder a verdade e nos passar uma realidade ilusória. Veja como a maior parte deles foram feitos dessa forma. Claro que com honrosas exceções, né? Então existem muitos contos
muitas narrativas que revelam a verdade, mas nós precisamos nos dar conta que a maior parte esconde a verdade. Então faça o seguinte, verifica os textos que revelam a verdade e os textos que escondem a verdade. Percebemos que as narrativas que tentam nos impor sempre caem em contradição. Então, atualmente, essas narrativas, é só você investigar um pouquinho mais, você percebe, não é verdade por causa disso, não é verdade por causa daquilo. Investiga um pouquinho mais. Estamos despertando de todo o mundo ilusório que os poderosos construíram para nos enganar. Porque o nosso processo de vida, o nosso processo existencial, é o seguinte, a gente não está aqui só para viver, comer, transar e de repente morrer. Não é isso a vida. A vida é muito mais ampla que isso. Só que eles nos inserem nisso. Você que nasce é um mero consumidor. E como falam os poderosos da atualidade, você é um useless eater, é um comedor inútil. É assim que eles te veem. Olha que bonito, né? Afinal de contas, o que estamos fazendo aqui no planeta Terra? Escuta, por que a gente está aqui? Será que é só para seguir essa vida estreita, essa vida limitada que é imposta para nós? Ou nós estamos aqui para viver uma vida mais ampla? Será que vivemos apenas para comprar os produtos que os poderosos nos vendem? Então você já começa como um consumidor e compre, daqui a pouco morre. Ou será que é para a gente viver na verdade, descobrir a verdade e viver na verdade? Será que vivemos apenas para trabalhar para eles e de repente morrer com a sensação de uma vida toda vivida sem sentido? Puxa, mas qual foi esse sentido? Tá bom, eu trabalhei, tive uma família, parará. Mas qual a diferença que eu fiz? O que eu trouxe de minha contribuição para o mundo? Então, tem o momento do despertar. Geralmente isso é chamado de uma crise existencial. Então a pessoa, os filósofos existencialistas, né, e eles são muito admiráveis, né, todos eles, né, eles falaram, de repente você cai numa angústia, numa crise existencial, descobre, puxa, mas a vida que eu estou vivendo não tem sentido. Ok, bom, mas então aonde eu vou buscar esse sentido? E eu já demonstrei que, pelo menos nesses dois autores, você encontra um sentido para a vida. Se você vai para a linha da filosofia, você vai encontrar um sentido em Sócrates, né? Nos textos de Platão. Se você quiser encontrar um sentido também, mas mais na linguagem mais universal religiosa, ou vamos colocar assim, espiritualista, né? Mais ampla, né? Você vai encontrar nos evangelhos, né? Nas narrativas que foram trazidas de pessoas que conviveram com Jesus o Cristo. Então, nós tivemos João, que conviveu com Jesus o Cristo, e Mateus, que conviveu com Jesus o Cristo. Lucas, ele conta, mas a partir de terceiros, e Marcos também conta, mas a partir de terceiros. Mas aí você vai encontrar uma busca da verdade. Aí você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. A Matrix está desmoronando diante de nós. Então toda essa mentira que eles colocaram está desmoronando como se fosse o cenário de um teatro, o cenário de um cinema. Como se fosse um cenário caindo diante de nós. Então estamos vendo esses cenários caindo. Mas, ao cair o cenário, busque a verdade, para não ficar sem chão, né? Bom, mas o cenário acabou, até o chão acabou. Tá bom, então qual é o chão? Busque a verdade vos libertará. Por isso, quando receber uma notícia, cheque mais páginas da internet para não acreditar em narrativas sem fundamento. Essa pessoa disse tal coisa. Deixa eu checar um pouquinho mais, deixa eu verificar aqui, deixa eu verificar lá, porque aí você vai descobrindo o que é verdade em meio a muitas mentiras colocadas. Assim você descobrirá a verdade escondida. Né? Alguns autores antigos diriam a verdade oculta, que foi ocultada.
Por quê? Porque muitos tentaram esconder a verdade. Aliás, eu diria a maior parte. Mas os autores de valor, que não são apenas Sócrates e Jesus Cristo, nós tivemos muitos outros autores de valor também. Então você é que vai descobrir, bom, qual autor está escondendo a verdade, qual autor está me fazendo descobrir a verdade. Então descobrir é tirar o véu e ver a verdade escondida. Descobrir. Você tira a coberta, você tira o véu e vê o que está diante de você. Diante de você. Assim veremos a verdade por trás das histórias que nos contam, a verdade que está por trás da Matrix. Então o que é essa Matrix? É toda a história que foi contada para nós, e não só a história, mas tudo que foi falado e relatado nos textos que procuraram esconder a verdade. Então busque qual é a verdade e você vai descobrir uma verdade incrível à primeira vista, uma verdade maravilhosa, né, que existe por trás de tudo que ocultaram. Então, não viva a vida fugindo da verdade, na ocultação da verdade. Viva a vida na descoberta da verdade. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até semana que vem.